Não é maravilhoso saber, finalmente, o que é fé? Vamos ler mais uma vez aquela declaração de Alonzo Jones. Fé é esperar que a palavra de Deus faça o que ela diz e depender, confiar nela, que ela fará o que ela diz. A palavra de Deus tem poder nela mesma. Fará exatamente o que ela diz. Nós temos que reconhecer este fato, então nós esperaremos e dependeremos de que ela faça o que ela diz. Por alguns anos havia algumas partes da palavra de Deus que eu não podia ler. Era muito doloroso, porque eu tentava fazer o que ela dizia, mas eu não conseguia. E todas as vezes que eu as lia, eu sentia que elas estavam me condenando. Mas agora eu não tenho nenhum problema em ler essas passagens, porque eu sei que quando eu leio essas palavras, elas mesmas farão o que elas dizem. Não é para eu fazer. Eu tentei tão arduamente fazer o que a palavra diz, mas a palavra estava esperando que eu a deixasse fazer o que ela diz. Ela não queria que eu fizesse, mas ela queria se fazer em mim. Então, agora quando eu leio a palavra, eu digo, amém. Sim, Senhor, eu quero que essa palavra opere em mim e abra o meu coração à sua influência. É assim que Deus opera em nós. Pela sua palavra. A sua palavra faz o que agrada a Ele, e Ele operará em nós o querer efetuar as coisas que lhe agradam. E Jesus não fez as suas próprias obras, Ele sempre fez as coisas que agradavam ao seu Pai. Lembrem-se de que era o Pai que fazia as obras. Então vamos olhar para o Pai operando na vida de Cristo. Quando Jesus estava no céu, Ele era onipotente. Ele tinha todo o poder, Ele era onipresente. Ele poderia estar em todo lugar ao mesmo tempo, Ele era onisciente. Ele sabia todas as coisas, mas você não. Você não é todo-poderoso e não pode estar em todo lugar. Mas quando Jesus veio a esta terra, Ele deixou para trás todos esses atributos divinos e entrou perfeitamente em nossa experiência. Eu quero compartilhar com vocês uma breve declaração de Ellen White, quando ela fala de Jesus na tempestade do mar da Galileia. Essa pequena declaração vem de O Desejado de Todas as Nações, página 336. Quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, estava em perfeita paz. Nenhum indício de temor na fisionomia ou olhar, pois receio algum havia em seu coração. Contudo, não era na posse da força onipotente que ele descansava. Não era como o Senhor da terra, do mar e do céu, que repousava em sossego. Esse poder depusera-o ele, e diz, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. João capítulo 5, versículo 30. Confiava no poder de seu Pai. Foi pela fé, no amor e cuidado de Deus, que Jesus repousou, e o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de Deus. Jesus depôs todo o seu poder como Deus. Quando Ele ordenou ao mar para se acalmar, foi o poder do seu Pai na palavra que acalmou a tempestade. O poder que nós vemos na vida de Cristo, inclusive o poder para vencer a Satanás em todas as suas tentações, não era o poder de Cristo, mas era o poder da palavra, que era o poder do seu Pai. Foi pelo poder da palavra que o Pai viveu a sua vida em seu Filho. Depois da ressurreição de Cristo, ele estava andando com 2 discípulos de coração partido na estrada para Emaús. Observem o que ele fala para eles. Lucas capítulo 24, do versículo 25 ao 27. Ele lhes disse,
Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Enquanto as Escrituras, todas as Escrituras dizem respeito a Cristo. Ellen White escreve aqui em O Desejado de Todas as Nações, página 390, toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo. Tudo o que nós estamos lendo na Bíblia é sobre Cristo. Sim, mesmo todo o Velho Testamento. Todos os mínimos detalhes da vida que o Pai viveria em seu Filho são encontrados no Velho Testamento, porque é tudo o que havia no Pai de Cristo. Há mais um verso que nós podemos ler novamente, que Cristo não fez nada por Ele mesmo. João capítulo 5, versículos 19 e 20. Ouçam cuidadosamente. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não ouvir fazer o Pai. Porque tudo quanto Ele fez, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Jesus diz aqui que Ele faz o que Ele vê o Pai fazer. Então, se Ele deixou todo o seu poder de lado, Ele não tinha nenhuma vantagem em relação a nós. Então, como que o Pai mostrava o que Ele estava fazendo? É simples, da mesma maneira que Ele nos mostra. Ele mostrava Ele pela palavra. E nos dias de Cristo havia somente uma palavra, que era o Velho Testamento. Mas observem esse verso aqui em Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esse verso nos mostra que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Em outras palavras, nos escritos dos profetas, Ele nos mostra o que Ele está fazendo. Então, nós lemos anteriormente que o Pai estava mostrando ao seu Filho o que Ele estava fazendo. Onde? Na palavra. Relacione esses versos com esses versos aqui de João capítulo 12, versículos 49 e 50. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Novamente, Jesus nos diz que Ele não faz suas próprias obras, nem fala suas próprias palavras. Então aqui Ele nos diz que o Pai diz a Ele o que falar. Ele dá a Ele o mandamento, então Ele o faz. Isso os faz lembrar de um verso que nós lemos no episódio anterior, Salmo 33, versículos 6 e 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em depósitos. Ele mandou e logo apareceu, e foi feito. Então Jesus diz, o Pai me dá o mandamento e eu faço. Onde está o mandamento do Pai? Na palavra. E observe isso. João capítulo 14, versículo 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai
e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. E que faço o que o Pai me mandou. Vocês podem ver a palavra operando. Jesus tinha fé. Lembrem-se, fazer o correto pela fé. E quando a palavra de Deus chegava a ele, ele deixava a palavra operar em sua vida para produzir as coisas que ela disse que faria. O Velho Testamento inteiro contém os detalhes da vida que o Pai viveria em seu Filho. Jesus estudou a palavra com um coração receptivo à sua influência. Então, quando chegava o tempo, quando a palavra era aplicável àquele momento, o Pai trabalhava no seu Filho através da palavra. Vamos ler outra referência, Salmo capítulo 4, versículos 7 e 8. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Em um dos nossos próximos estudos, nós veremos Jesus nos Salmos. E nesses versos aqui é Jesus falando também. No rolo do livro de mim está escrito. Essa é uma referência aos escritos de Moisés. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Eis-lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Isso evidentemente está falando sobre Cristo, o profeta com um P maiúsculo. E nós lemos um momento atrás que Jesus falava o que o seu Pai o ordenava falar. Então, no Salmo 40, versículos 7 e 8, nós temos Jesus falando que a lei está no seu coração. Agora, o que a lei faz no coração de Jesus? Olhe para isso aqui. Isso é muito interessante. Vamos ao Salmo 119 e vamos ler o versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que essa palavra no coração de Jesus faz? O impede de pecar. Quando Jesus estava no deserto da tentação, qual era a resposta dele a cada tentação de Satanás? Vocês se lembram? Está escrito. Quando Satanás pediu a ele para transformar pedras em pães, Jesus responde em Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, como você entende esse verso? Eu sempre pensei que esse verso dizia que se eu quisesse ter vida, então eu deveria tomar tudo que Deus diz como minha instrução, e ir e fazer. Eu tenho que admitir que eu ficava muito assustado, porque eu não estava fazendo, não importava o quanto eu tentasse, ou até o quanto eu orasse. Qual era o problema? Eu estava fazendo de trás para frente. Vocês se lembram de Isaías capítulo 55, versículo 11? Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Nós temos que viver de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Nós não devemos fazer a palavra. A palavra é que tem que nos fazer. Vocês entendem o que eu quero dizer? A palavra de Deus tem vida nela mesma. Ela fará o que ela diz. Eu não posso fazer o que a palavra diz. Eu tenho que deixar que a palavra faça em mim o que ela diz. A palavra tem que viver ela mesma em nós. Isto é o que significa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não devemos ler a palavra e dizer, eu tenho que ir e fazer isso. Não, nós temos que ler a palavra e nos render ao seu poder. E simplesmente dizer, amém, assim seja. Lembram-se da criação? Deus disse, haja luz, que a minha palavra produza luz. E não houve nenhuma resistência, então a luz veio a existir. Quando Deus fala a sua palavra para nós, nós não devemos resistir, mas permitir que ela faça o que ela fala. Jesus tinha o fazer correto pela fé. Ele sabia que o poder, a vida de Deus estava na palavra e que faria o que ela diz. Então sua fé se agarrou na vida de Deus, na palavra. E ela trabalhou nele o fazer correto do Pai. Então, considerando isso, pensem nos israelitas no Sinai. Deus ofereceu provê-los com as obras perfeitas dele, mas eles não tinham fé. Eles não acreditavam no que Abraão acreditava. E o que Deus havia prometido, ele mesmo o faria. Então, eles perderam uma imensa oportunidade. Mas Deus é tão amoroso e misericordioso, e ele deu a eles uma segunda chance. Nós lemos anteriormente no Salmo 33 que Deus falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O que Deus falou no Sinai? Os 10, o quê? Os 10 mandamentos. Se os israelitas tivessem fé, eles teriam recebido os 10 mandamentos não como instruções, mas como promessas. Deus falou os 10 mandamentos. Foi a palavra que saiu da boca de Deus, e a palavra que sai da sua boca fará o que ela diz. Em vez de falar que eles fariam, eles deveriam ter dito, amém, nós permitiremos que a palavra faça o que ela diz em nossas vidas. Exatamente como Abraão fez. E exatamente como Jesus Cristo fez. Uau! Será que nós entendemos isso errado? Eu sempre pensei que a palavra de Deus era a minha instrução. Eu tinha que ir e fazê-la. Não, ela tem vida nela mesma. Exatamente a vida de Deus. E se eu ler uma palavra de Deus que é aplicável a uma situação na minha vida, e eu digo amém, e deixo que a palavra faça o que ela diz, eu terei a obra perfeita de Deus na minha vida. E há uma palavra para cada ocasião, para cada prova ou desafio, para cada momento da nossa vida, eu garanto a você. Mas você tem que buscá-la, exatamente como nós vimos anteriormente, todos os detalhes de cada momento da vida de Cristo está no Antigo Testamento. Mas eu somente havia ouvido falar sobre as profecias messiânicas. Não, há muito mais na palavra de Deus, mas se nós não as estudarmos e armazenarmos no nosso coração como Jesus o fez, não operará na nossa vida a mesma perfeição que operou na vida de Jesus. Mas lembrem-se disso, conhecimento não é poder. O poder está na palavra de Deus.
E a menos que nós reconheçamos que a palavra é viva, não haverá nenhum poder em nossa vida. Muitas pessoas estudam e estudam a Bíblia. Eles armazenam imensas quantidades das Escrituras em suas mentes. Mas nenhuma mudança parece acontecer em suas vidas. Na verdade, eles se tornam arrogantes, os sabichões, que fazem você se sentir um total fracasso no que se refere ao conhecimento da palavra de Deus. Mas eu preferiria conhecer somente um verso e o poder que está nesse verso, do que saber toda a palavra de Deus e não conhecer o seu poder. Porque o conhecimento não fará nada por mim. Eu tenho que saber que a vida de Deus está nessa palavra. Então, não importa o quão pouco eu saiba, operará em mim se eu deixar. Uma das razões que nós demoramos tanto para perceber essas coisas é que nós queremos fazer algo para nos salvar. De uma maneira geral, os seres humanos querem realizar uma parte em sua salvação. É como que se nós pudéssemos ajudar a Deus. Bem, aqui está a nossa parte. Parábolas de Jesus, página 25 em português, nos diz qual é a nossa parte. Nossa parte é receber a palavra de Deus e conservá-la, rendendo-nos inteiramente à sua direção, e será realizado em nós seu propósito. Isso é tudo o que nós podemos fazer. Abrir o nosso coração à palavra de Deus e permitir que ela assuma o controle da nossa vida. Então, seguir em frente pela fé, acreditando e dependendo dessa palavra que cumprirá o que ela diz. As coisas são um pouco diferentes do que nós pensávamos, não são? Mas agora elas fazem muito mais sentido. Nós não podemos, mas Deus pode. E Deus operará em nós o querer e o efetuar, de acordo com a sua boa vontade, pela sua palavra. Uma boa razão para estudar a palavra de Deus, não é verdade? Porque se nós não estudarmos a palavra de Deus e não a recebermos no nosso coração, ela nunca operará. Ela é verdadeiramente a palavra viva. Vamos permitir que ela viva em nós. Nós vamos passar um pouco mais de tempo entendendo essas coisas em um sentido prático na nossa próxima apresentação. Que a palavra esteja com vocês.